Conheço essa sensação. Vivia com uma vozinha dizendo que eu não era bom o suficiente. O pior, ela não grita, sussurra. Ela sussurra quando você pensa em fazer um curso, mas decide esperar. Ela sussurra quando surge uma oportunidade e você diz, isso não é para mim. Ouvi esse sussurro por anos. Medo de rejeição, julgamento, fracasso. Você pode estar aí agora, com um sonho guardado, uma ideia que você nunca teve coragem de compartilhar porque acha que não é capaz. Eu era assim, evitava a exposição. Não é sobre talento, inteligência ou sorte. É sobre a sua imagem interna. Se você se vê limitado, seus resultados serão limitados. É a sua mente inconsciente em ação, não magia. Já ouviu falar do seu filtro mental? Ele escolhe o que você vê. Foca no que te interessa. Com uma imagem clara do que quer, sua mente vai trabalhar para te levar até lá, mesmo sem você perceber. Foi assim comigo. Comecei limpando o chão por $30 por mês, mas minha mente já enxergava empresas, contratos, oportunidades. Parar de se sabotar, minimizar seus dons, guardar seus sonhos para o momento certo. O medo de não ser bom o suficiente nunca desaparece, mas perde a força quando você age com medo. Confiança não vem antes da ação, vem depois. Primeiro age com medo, insegurança, dúvida, e aos poucos isso se transforma em força, confiança, resultado. Quando você começa a se enxergar diferente, o mundo responde diferente. Quando comecei a falar, mesmo tremendo, as portas começaram a se abrir. Preferi o silêncio a falar, mesmo tendo algo valioso para dizer. Evitava opiniões, atenção, carregava insegurança, preferindo parecer desinteressado a correr o risco de parecer ignorante. Mas isso mudou. Em um hotel com 1000 pessoas, numa palestra do Bill Gove, ele disse, se quero ser livre, tenho que ser eu, o verdadeiro eu, não o que os outros esperam. Me bateu forte. Meu maior obstáculo não era a falta de dinheiro, contatos ou oportunidades, era a minha pequena imagem de mim mesmo. O que chega é a coragem de fazer do agora o momento certo. Se isso parece distante, faça uma pergunta. Essa versão de mim me leva aonde quero ir? Se a resposta for não, deixe-se você limitado para trás. O mundo precisa exatamente do que você tem, do jeito que você é, não da versão perfeita, mas da versão corajosa. Comece pequeno, diga o que sempre quis. Dê o passo que você adiou por medo. Inscreva-se naquele curso. Grave aquele vídeo. Envie aquela proposta. Não precisa se sentir seguro para começar. Apenas comece. A liberdade está do outro lado do medo. E o que você vai encontrar lá não é uma nova vida, mas você mesmo finalmente livre. Dinheiro não é o problema, nem a falta dele. O problema está na sua relação com ele e, mais profundamente, na maneira como você se enxerga. A maioria acha que precisa de mais dinheiro para mudar de vida, quando, na verdade, precisa mudar a forma de pensar sobre ele. A crença de que precisava ser mais inteligente, mais articulado, mais especial para merecer uma vida extraordinária. Quantas oportunidades você deixou passar por se sentir inadequado? Quantas vezes você se comparou a outros e desistiu? Não é coincidência. É padrão, e todo padrão pode ser quebrado. Você não nasceu se sentindo incapaz, você aprendeu isso. Alguém te disse que você não chegaria a lugar nenhum? Você cresceu em um ambiente onde seus sonhos eram ridicularizados? Acumulou fracassos e passou a achar que isso te definia? Nenhum fracasso define sua identidade. Oprah Winfrey foi demitida por não ter perfil para a TV. Walt Disney foi chamado de sem imaginação. A diferença entre eles e milhões de outros não é talento, é coragem. Coragem de continuar, mesmo com o mundo dizendo não. Coragem de não se deixar moldar pela dúvida. Isso não significa virar palestrante, escritor ou influencer. Significa parar de se esconder de si mesmo. Quando assumi meu valor, mesmo sem diplomas, as pessoas começaram a me ouvir. O mundo acredita em quem acredita em si.
Não precisa de mais informação, provas. Precisa romper com a ideia de que você precisa merecer para tentar. Você já nasceu merecedor. Você precisa decidir. Decidir não aceitar mais essa versão limitada de si mesmo. Decidir agir, mesmo sem se sentir pronto. Ninguém está pronto no começo. Está esperando o momento certo? Esperei anos. Ele nunca chega. Algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade, outras lutam, mesmo trabalhando muito. Isso não é coincidência, é padrão mental, imagem interna. Por muito tempo, achei que ser pobre era natural, que ser rico era para os outros. Achava que era errado querer mais dinheiro, que o certo era me conformar, trabalhar duro e agradecer pelo mínimo. Se você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era escasso, onde as contas sempre estavam atrasadas e onde se dizia que dinheiro não traz felicidade ou que dinheiro é a raiz de todo mal, provavelmente carrega isso dentro de si até hoje. Mas escute, o dinheiro não muda ninguém. Ele revela quem a pessoa já era. É neutro. Não é bom nem ruim, apenas amplia. Então, por que tanto medo de querer mais? Por que tanto bloqueio para falar sobre isso naturalmente? Comecei meu primeiro negócio lavando o chão. Literalmente $30 por mês, 2 turnos por semana. E eu era grato, mas lá no fundo existia uma voz dizendo: você não merece mais do que isso, esse é seu lugar. E era isso que me prendia. Não era o salário, era minha autoimagem. Até que um dia comecei a estudar o dinheiro. Como ele funciona, circula, o que representa. E, mais importante, observei pessoas que tinham dinheiro, o que pensavam, como agiam, como tomavam decisões. E sabe o que descobri? Que o dinheiro vai até quem está preparado para recebê-lo, não só financeiramente, mas emocionalmente. Pode fazer 1000 cursos de finanças, cortar gastos, fazer planilhas, economizar em tudo. Mas se, lá no fundo, você sente culpa por ganhar mais, se acredita que vai perder amigos, será julgado, se tornará uma pessoa ruim se enriquecer, adivinhe o que acontece? Você sabotará qualquer tentativa de prosperar. Gastará mais do que ganha, procrastinará, tomará decisões ruins. E nem perceberá que está fazendo isso para se manter no nível de escassez com o qual sua mente se sente confortável. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que nossas crenças financeiras são formadas até os 7 anos. Você está tomando decisões de adulto com a mentalidade de uma criança que viu os pais brigando por dinheiro ou que se sentia culpada ao pedir algo caro. E enquanto não questionar essas raízes, continuará correndo em círculos, ganhará mais e gastará mais, crescerá e quebrará, acumulará e perderá. Porque o que determina sua realidade financeira não é o quanto ganha, é o quanto se permite manter. Vi isso acontecer com gente famosa. Mike Tyson, por exemplo, ganhou milhões, quebrou, falência, não por falta de dinheiro, mas porque sua mente não estava preparada para sustentar aquele nível de abundância. Imagem interna de caos, escassez, autossabotagem. E quando isso acontece, o dinheiro escorre pelas mãos. Mas há o outro lado, Oprah Winfrey. Cresceu na pobreza, sofreu abusos, foi desacreditada e ainda assim se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Não por sorte, mas porque reprogramou a maneira como se via. Quando muda sua autoimagem, muda seu termostato financeiro. É isso que a maioria não entende. Atrai aquilo com que está alinhado. Quer ganhar mais? Primeiro, precisa acreditar, de verdade, que é digno disso. Precisa se ver ganhando. Precisa se sentir confortável com a ideia de prosperar. E se isso parece distante, comece pequeno. Mude a forma como fala sobre dinheiro. Pare de dizer que está difícil, que não tem jeito, que não dá para viver bem. Cada vez que repete isso, reforça o padrão que quer quebrar. Afirme: estou aberto à abundância. Diga isso todos os dias, no espelho. Com convicção.
mesmo que pareça mentira no começo. E aos poucos, essa frase deixará de ser uma afirmação externa e se tornará uma crença interna. E é aí que tudo começa a mudar. Quando mudei minha visão sobre o dinheiro, ele começou a vir de formas que nunca imaginei. Clientes novos, indicações inesperadas, negócios surgindo do nada. Mas nada disso foi coincidência. Foi preparação. Foi alinhamento. Eu havia mudado por dentro. E por consequência, tudo ao redor mudou. Quer prosperar? Comece por dentro. O dinheiro é o espelho da sua mente. E o que esse espelho está refletindo hoje? Se não gosta do que vê, não precisa quebrar o espelho. Precisa mudar a imagem. E a imagem começa com você. Nada acontece sem comprometimento total. Vi isso comigo, com centenas de pessoas, e continuo vendo todos os dias. A maioria não vive a vida que deseja, não por falta de capacidade, mas porque nunca decidiu de verdade. Elas flertam com os sonhos, mas não se casam com eles. Elas colocam o pé na água, mas não mergulham. Por isso vivem num ciclo de quase. Recebo perguntas. Bob, por que eu não consigo resultados duradouros? A resposta é quase sempre a mesma. Você não está comprometido o suficiente. As pessoas começam um projeto, se entusiasmam por uma semana e quando os primeiros desafios aparecem, desistem. Ou pior, ficam naquela terra de ninguém, fazendo as coisas pela metade, esperando que os resultados apareçam magicamente. Mas o universo não responde a intenções vagas, ele responde a decisão firme. Lembro do dia em que recebi "pense e enriqueça". O homem disse: siga isso à risca, faça tudo o que eu disser. Até o momento em que você descobrir que eu estou mentindo ou que não sei o que estou falando, e naquele momento, sem saber direito o que estava fazendo, eu simplesmente disse: tá bom. E foi essa decisão, simples, mas total, que mudou minha trajetória. Eu segui cada instrução, me comprometi como nunca. Não existia plano B, era tudo ou nada. Esse tipo de decisão move montanhas, mas ela assusta, porque decidir de verdade significa que você não vai mais se esconder atrás de desculpas. Não vai mais culpar a economia, seus pais, sua educação, sua idade ou qualquer outra coisa. Significa assumir a responsabilidade total pelo que vai construir. E isso assusta, sim, mas também liberta. As pessoas esperam estar 100% prontas para agir. Mas você nunca vai se sentir totalmente preparado. Segurança vem depois da ação, não antes. Quando comecei a ensinar o que aprendi, eu tinha medo, eu duvidava de mim, era tímido, retraído. Mas eu agia mesmo assim. E com o tempo, a dúvida foi substituída por convicção. Não porque o medo sumiu, mas porque eu fiz o que precisava ser feito, apesar dele. As pessoas que realizam tomam decisões definitivas. Elas dizem: eu vou fazer isso, custe o que custar. E agem, com medo, insegurança, sem ter todas as respostas. Mas agem. E é esse movimento que muda tudo. Muitas pessoas vivem acumulando conhecimento, consumindo vídeos, livros, palestras, mas não transformam isso em ação contínua. Elas se tornam especialistas teóricos da própria vida, sabem o que precisam fazer, mas não fazem, e aí vivem frustradas, como se algo externo estivesse bloqueando seu progresso, quando na verdade o que falta é uma decisão verdadeira. Você já viu pessoas que passam anos num emprego que odeiam, num relacionamento que as sufoca, numa cidade que não gostam, e ainda assim continuam lá? Por quê? Porque tomar uma decisão definitiva exige coragem. E coragem é agir mesmo sem garantia. É escolher acreditar no invisível. Chega de enrolar. Você já sabe o que quer. A verdade é que a sua meta já existe. Só falta você dar o primeiro passo. Quer resultados extraordinários? Então esqueça a vida mole. Largue as desculpas e a preguiça de lado. Não adianta esperar a inspiração chegar. Você precisa criá-la. Não espere se sentir motivado. Haja. Isso não é papo de coach, não.
Estudos mostram que quem define objetivos claros e se compromete publicamente tem muito mais chance de realizar seus sonhos. Estamos falando de 76% a mais de sucesso, viu? É ciência, gente, foco puro. Quando você decide, seu cérebro entra em modo missão cumprida, selecionando informações que te impulsionam na direção certa. Comece devagar, mas com firmeza. Pequenas ações diárias, feitas com convicção, constroem uma montanha de confiança. Não adianta tentar. Tentar é a desculpa perfeita para o fracasso, o jeito que seu ego encontra para não encarar o desafio. Pare de tentar e comece a fazer. Decida, escolha e haja todo santo dia, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade. É assim que a gente cria o hábito, é assim que o comprometimento se torna inabalável. Cansou de viver abaixo das suas expectativas, de se sabotar? Então pare de hesitar. Agora, olha no espelho e diga: acabou. A partir de hoje, eu vou viver com propósito, com foco, como se eu já fosse quem eu quero ser. O mundo não reconhece quem só sabe falar. Ele premia quem faz. E quem faz é quem decide. Então, qual é? Vai continuar aí, parado, esperando a vida acontecer? Ou vai finalmente conquistar a vida que você merece? A decisão é, foi e sempre será sua. De faxineiro a... Bem, digamos que a história é longa. Acha que o segredo é acordar às 5 da manhã, ler autoajuda sem parar ou ter um QI de gênio? Esquece. Se você ainda acredita nisso, daqui a 1 ano estará no mesmo lugar, frustrado, atolado em dívidas, vivendo de salário a salário, esperando a sexta-feira como se fosse um milagre. A verdade nua e crua: não falta dinheiro, falta rumo, falta um hábito simples, mas que transforma vidas. Mas não basta escrever o cheque e esperar, você tem que nutrir essa imagem, protegê-la como uma semente, porque é isso que ela é. E o que acontece com uma semente bem cuidada? Cresce. E se você duvida, pense no contrário. Quantas pessoas cultivam imagens de fracasso, medo, falta? O que elas colhem é exatamente isso. Sua mente não diferencia a imaginação de realidade, ela só executa o que você alimenta diariamente. O que você vai plantar na sua mente amanhã. E aos poucos, isso se tornou realidade. Foco atrai energia, é simples assim. Mas não quero só contar história, quero que você viva a sua. Se funcionou para mim que não tinha nada, vai funcionar para você. Amanhã, antes do celular ou de levantar, visualize por 5 minutos sua vida ideal. Sinta, não apenas pense, como é seu dia perfeito, onde você mora, com quem está, como se sente acordando livre financeiramente, que trabalho você faz, que energia, que corpo, que autoestima você tem. Vai deixar o mundo decidir por você ou vai construir seu mundo de dentro para fora? Não importa a sua situação. Se você visualizar com constância a vida que quer, o universo conspirará a seu favor. Oportunidades que antes pareciam invisíveis vão surgir, não porque não existiam, mas porque agora você está sintonizado com elas. Você atrai o que é, não o que deseja. E você é a imagem que cultiva. Já se olhou no espelho e sentiu que falta alguma coisa? Como se estivesse preso numa versão menor de si. Parecia loucura. Eu, ex-faxineiro, sem segundo grau, imaginando sucesso, ridículo. Mas foi o que fiz. Comecei a me ver rico, sem nenhuma prova disso. A chave é: não espere a vida te dar motivos para acreditar. Acredite e a vida mudará. Quantas vezes você desejou algo e seu cérebro te sabotou com um isso não é para mim, não tenho grana, impossível, e você acreditou? Matou o desejo na nascença, reforçando sua escassez interna. Resultado: mais do mesmo se esforçando. Você não faz ideia do que desperdiça acordando sem ter um objetivo claro na cabeça.
A maioria vive no automático, repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas, os mesmos resultados. É como um zumbi andando por aí. Mas um dia eu descobri uma coisa: você não cria o que não consegue visualizar. Minha vida era uma zona, ganhava uma miséria, sem futuro, me sentindo um nada. Aí caiu nas minhas mãos: pense e enriqueça. A ideia era: leia e visualize sua vida ideal como se já fosse realidade. Tem que ser real, vívido. Vai dizer: isso não é para mim, tenho filhos, dívidas, isso é para os ricos. Essa é a armadilha, essa voz interna, esse barulho de crenças limitantes. Visualização não é escapar da realidade, é criar uma nova que começa em você. Jim Carrey, por exemplo, antes da fama, escreveu um cheque de 10 milhões para ele mesmo, datado para 5 anos depois. Carregava todo dia. 5 anos depois, contrato de 10 milhões. Coincidência? Não. Foco, clareza, direção.